Bora lá. Incontáveis foram, né, as reuniões, diálogos, conversas, assim, auxílios providos, a admissão direta ou indireta de municípios, estados e por aí vai, né, sobre a temática de elaboração e execução dos seus PCAs. E sempre, 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 né, assim, o calcanhar de Aquiles era a regulamentação. Então a gente começava a conversa, aí professor, a gente faz assim, faz assim, faz assim. Eu falei, como que diz a sua regulamentação? Ah, a gente não regulamentou ainda. E eu falei, cara, sem regulamentar é complicado. E eu entendo, eu realmente entendo assim a complexidade que às vezes é internamente a gente conseguir colocar uma regulamentação em pé. Mas esse vídeo aqui, ainda no bloco de fundamentos da nossa trilha, a gente vai chamar a atenção claramente sobre a essencialidade da regulamentação num PCA. Vem comigo. O primeiro ponto é que a lei de licitações, né, nesse dispositivo que está aqui na sua tela, ela diz que o PCA enseja regulamentação. Então, em tese, né, a lei ela traz um comando de eficácia limitada, que vai se perfazer completamente a partir do momento que eu, órgão, entidade, eu tiver uma regulamentação. Então, a regulamentação não é simplesmente um desejo do gestor, ela é um comando legal, tá? Mesmo porque a gente já abordou aqui nessa trilha, né, aí no nosso vídeo número 2 sobre eventualmente o poder dever de você fazer o PCA. Mas se um órgão ele decidir que não é o momento, não é, ele não vai regulamentar e a lei vai continuar em eficácia limitada para esse órgão. Tudo bem? Então é isso. Então a regulamentação é algo previsto em lei. Agora, mais do que isso, a gente tem que perguntar não assim, simplesmente se eu tenho ou não que regulamentar como se uma exigência burocrática disfuncional fosse. A gente tem que perguntar: e se eu não regulamentar? Ou, em outro prisma, quais são os benefícios que eu procuro ao fazer essa regulamentação? Então, talvez, são vários, tá? Eu vou tentar aqui nesse vídeo fazer um sobrevoo sobre eles. Mas um primeiro, né, com certeza, é robustecer a governança do seu órgão. Então, o plano de contratações anual, ele é um instrumento ou um artefato de governança que prediz a sua governança. Que prediz é aquele que preconiza, que age como uma variável independente, que explica, que fortalece a sua governança. Ele não é o único. Eu tenho inúmeros instrumentos de governança, tá? Mas o PCA é um tijolinho no muro. E ao fazer a minha regulamentação, eu estou formalizando a minha governança e tirando simplesmente de um desejo, às vezes tácito, ou de uma prática que eu tento, né, incutir no meu órgão. Eu trago para o plano explícito e formal em termos de uma regulamentação. E a regulamentação eu falo o quê? É um decreto, é uma resolução, é uma instrução normativa, né? É o que for, né, em termos do instrumento adequado na sua esfera de atuação. Agora, o primeiro ponto eu diria que é um fortalecimento da governança e não podemos aqui ser ingênuos ou ignorar que todos nós, enquanto administração pública, estamos imersos aí, né, e sujeitos ao controle interno e externo. Então, entendo uma auditoria, entendo algum esforço de ver, mas, né, e aí, não sei o quê. Assim, não, eu tenho um PCA que está formalizado em decreto. É um ponto favorável. É um ponto favorável. Órgãos de controle externo já têm cobrado, já têm ido em cima da temática de PCA. TCU, obviamente, talvez seja o principal deles.
Então, eu diria que o primeiro, né, ponto é que normatizar as regras, diretrizes para o meu PCA, não só, né, produz a eficácia plena ao comando legal, mas também é um dos elementos de fortalecimento da governança que traz benefícios internos, mas também perante os olhos do controle externo. A gente tem que olhar por esse prisma. Mas não é só isso. Um outro ponto, né, também aí numa ótica mais macro, é que quando a gente traz, e esse daí, né, talvez seja um desdobramento da governança, mas quando a gente traz a baila, explicita, formaliza um artefato de governança, isso daí acaba sendo uma espécie de blindagem contra as descontinuidades de gestão. Tá? Por que eu falo isso? Obviamente, a gente tem aqui troca dirigente, troca governante, troca não sei o quê. E se a gente não tem a exigência clara, ó, tem que fazer o PCA nesses termos, pode ser que de um governo para outro caia em descontinuidade. Pare de fazer. Por que parou? Ah, porque o novo prefeito não pediu mais. Porque o novo diretor nunca cobrou. Tá? Então não pode ficar simplesmente isso aí como uma prática que repousa na vontade. Não, tem que estar uma exigência clara. E isso, obviamente, eu estou falando já num plano mais tático, operacional da governança. Então, sim, regulamentar o PCA vai trazer a exigência perene de sua elaboração e execução, independentemente das trocas de gestão. Ah, mas o novo gestor ele pode revogar o decreto, mas aí ele coloca mais ou menos, né, de novo, assim, um holofote em cima da sua responsabilidade. Por que que um gestor, um prefeito, vai revogar um decreto de PCA? Ele vai acender uma luz amarela barra vermelha perante os órgãos de controle. Eu diria que ele jamais vai revogar um decreto de PCA, a não ser que ele vá revogar para colocar um otimizado, tá? Para mudar as regras. Mas eu jamais veria, porque é um risco, né? Inclusive pessoal, inclusive da sua gestão. Então tá aqui. Continuidade da prática, né, instaurada. Eis um benefício de você fazer uma regulamentação. Mas no dia a dia do gestor, a gente tem benefícios ainda melhores e ainda mais táteis. Professor, quando que eu tenho que fazer o meu PCA? Quando que eu começo a fazer a prospecção dos meus DFDs? Quando que eu tenho que aprovar? Quando que tem que passar para a minha área de contratações? Quem que vai fazer essa compilação? É a área da Secretaria de Gestão do meu estado, do meu município? É a área de contratações mesmo? É uma CPL? Quem que vai fazer isso daí? Professor, eu vou ter, de repente, alguma alçada orçamentária para aprovação? E na execução do plano? Se tiver que mudar alguma coisa, eu quiser colocar lá post-it, né? Coisa talvez muito pouco relevante, post-it no meu PCA. Eu vou ter que subir isso aí lá para o prefeito, lá para o presidente do meu tribunal, para ele aprovar. Então, assim, são perguntas que me trazem todos os dias quando eu falo de PCA. E a minha resposta é sempre a mesma, né? Obviamente num tom provocativo de lapidação da gestão. Mas o que o teu regulamento diz? Ah, não tenho regulamento. Então não tem como. Porque se você não tem regulamento, essas práticas não vão ter base legal ou, no caso, infralegal. Então, aqui eu diria que está, sim, a grande vantagem de você regulamentar. E, no fundo, é a vantagem de qualquer regulamento. Mas, nesse caso, que é uma prática, né, elaborar e executar o PCA, que é uma prática transversal, que envolve todos os requisitantes, às vezes áreas técnicas, os setores ou o setor de compras, às vezes uma central de compras, às vezes uma secretaria de gestão, às vezes vai lá para o prefeito, para o governador e etc. É transversal.
a tudo, é essencial que eu tenha uma regra que vai dizer tempos, tá? A cronologia, e o que a gente vai tocar mais claramente aí, né, no próximo vídeo, a definição de papéis. E isso, com toda certeza, evita retrabalho, tá? Por quê? Se eu não tenho uma regra, na hora, né, alguém vai levantar alguma coisa, mas isso aqui. Aí você vai parar, pensar, falar assim, vamos resolver assim. Ah, não, assim não dá, não sei o quê. Então se você não tem uma regra antes, você vai estar trocando, né, o pneu aí do ônibus com ele em movimento o tempo todo. O tempo todo. E cada vez vai ser, mas eu fiz de um jeito. Ah, não, mas agora vai ter que refazer. Mas como? Porque a regra é agora. É você jogar um jogo que você não tem regra antes, né? E aí, conforme os problemas vão surgindo, você vai arbitrando. E arbitrar no meio de uma partida, né? Nesse caso, arbitrar colocando regras, é assim, líquido e certo. Você vai ter problemas em termos de retrabalho e às vezes em termos de conflito, tá? Porque alguém vai falar, não, mas isso aí não é possível, não sei o que, não sei o que. E aí, quando chegar para você isso aí, se você tem uma regra, fala assim, olha, tá na regra, tá aqui, tá no decreto, tá na instrução normativa. Então, aqui a gente pode fazer a síntese. Um bom regulamento, ele define papéis, um bom regulamento, ele define prazos, e um bom regulamento, ele também previne conflitos, tá? Acho que fica muito pacífico assim. E a última coisa para falar nesse tema tão essencial, tá? É um vídeo simples esse aqui, mas também tem aí um traço medular muito grande, muito grande. Obviamente, você pode se valer de alguma minuta padronizada, tá? Para você fazer a tua regulamentação do PCA. Mas não se esqueça que as regras imanentes, né, ao PCA tem muito a ver com a tua estrutura interna, tá? E os teus prazos também, inclusive de concepção do PELOA, né? Afinal, o PCA ele é insumo informacional para as leis orçamentárias. Então, eu diria que cada município, cada órgão, às vezes, ele tem que ter um regramento de PCA próprio. E você tem autonomia aí dos entes federativos para isso. Porque esse teu regulamento vai dizer os seus prazos, esse teu regulamento vai dizer o teu fluxo interno, tá? Um fluxo interno, às vezes, assim, de um ministério é diferente de outro. Ah, Renato, mas tem uma regra única aí que eu tenho do meu PCA em termos de decreto federal. Vou dar um exemplo. Nada obsta que você, ministério, pegue aquele decreto federal e fala como que eu operacionalizo internamente aqui. E eu faço uma portaria interna. Eu faço uma resolução interna dizendo, olha, aqui internamente o requisitante vai ser tal área, tal área, tal área, tal área. E eu vou passar para 4 áreas técnicas. E eu vou dizer qual que é. E eu vou antecipar um pouco o prazo. E não sei o que. E pronto. Eu não posso ir em contradita ao decreto que está acima. Tá? Mas é isso. Agora façam isso. E o quanto mais, eu ouso dizer, esse regramento ele for difundido e até, se possível, discutido internamente, previamente, a sua, né, elaboração e edição, melhor, porque traz uma maior legitimidade e também é um esforço muito bacana de sedimentação cultural dessa inovação. Então, sim, não tem como, né, ir para um PCA, se lançar ao PCA sem regulamento. Ah, Renato, mas o ano que vem eu queria começar a fazer o PCA e eu não acho bacana, já está regulamentado, não sei o que, não sei o que. Olha, mais uma vez pela minha prática, faça o seu regulamento. Se você quer no ano que vem só testar o PCA, tá? Só testar tudo, coloque no final do seu regulamento, capítulo final lá, disposições transitórias.
Para o exercício seguinte, será feito um piloto, não sei o que, não sei o que, não sei o que, com prazos diferenciados, com não sei o que, não sei o que, tá? Já que vai ser um piloto sem a exigência de colocar, eventualmente, cara, alguma regra mais estrita, alguma regra mais minudente, mas coloque, coloque. Mesmo porque você vai poder testar o seu regulamento, tá bom? Vamos lá, grande abraço.